paz de Cristo aos amados irmãos. Nós vamos retomar os estudos sobre a Igreja Multiplicadora. Agora, a parte da formação de liderança, a parte 2. A parte 1 nós já publicamos na semana passada e nós ficamos ali de tratar, e hoje a parte da liderança, a parte 2 desse estudo, que é o quarto princípio. E antes de nós fazermos isso, nós vamos orar. Eu peço que você feche os seus olhos neste momento. Vamos pedir a direção de Deus e vamos estar orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor esteja nos abençoando. Vamos orar. Maravilhoso Deus, muito obrigado por nós estarmos na Tua presença. Pedimos a Ti, Senhor, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, nossos erros. Pedimos perdão a Ti por tudo o que fizemos que não é da Tua vontade nem do Teu agrado. Tenha misericórdia das nossas vidas e nos dirija com o Teu Santo Espírito. Abençoa, Deus, a cada líder da igreja, a cada pastor, a cada seminarista, a cada irmão que está vendo essa palavra. Que seja uma grande bênção, que seja edificante para as suas vidas. Nos abençoa, Deus. Esteja nos ajudando na formação da liderança, na formação de novos líderes. Nos desperta, toca em nossos corações. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. O princípio da formação de liderança, liderança multiplicadora. Nós estamos dando a continuidade a esses estudos, são estudos muito importantes para a implementação da igreja multiplicadora. E esse é o quarto princípio, o princípio da formação de líderes. E no nosso caso, vamos estar abordando hoje a parte 2 desse estudo. Nós vamos estar lendo um versículo que encontra-se no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 27, verso 17, que diz assim: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Vamos repetir essa leitura novamente. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27, 17. Uma clara alusão à formação de líderes. Uma clara alusão, referência à formação de discípulos. Algo extremamente importante na caminhada da igreja, extremamente importante na nossa caminhada ministerial. Nós precisamos formar discípulos. Não é somente fazer discípulos, indo até os confins da terra, mas os discípulos precisam também ser formados dentro da igreja, da congregação, do corpo de Cristo, para que também eles, em tempo oportuno, possam estar também assumindo as lideranças, assumindo a liderança de grupos multiplicadores, liderança dos ministérios, liderança de escola bíblica dominical, assumindo sala de aula como professores. A ideia é que cada membro da igreja forme o seu discípulo, tenha alguém o qual esteja compartilhando de forma proposital, se relacionando com aquela pessoa, realmente ensinando a ela tudo o que ela sabe, o que aprendeu ao longo da sua caminhada cristã. Os discípulos, eles precisam ter essa visão, essa impressão no seu líder e reproduzir o comportamento daquela pessoa, que teoricamente é alguém mais maduro na fé. O princípio da formação de líderes, essa segunda parte, vai tratar sobre a identificação e o treinamento de novos líderes multiplicadores. Esse é o primeiro assunto, como identificar e treinar novos líderes multiplicadores. Uma coisa muito importante, olhando aquela referência bíblica em que Jetro aconselha Moisés, quando Moisés estava sobrecarregado no seu trabalho de liderança, Jetro aconselha Moisés a dividir esse cargo e buscar homens que fossem capazes, tementes a Deus, e que pudessem ali dividir aquela rotina de trabalho. Moisés sabiamente seguiu aquele conselho. E nós vamos entender e também perceber nas palavras de Jetro que ele diz assim: procura dentre o povo essas pessoas. E, queridos, é dentre o povo, ou seja, é no meio da congregação, é no meio da membresia da igreja que estão os novos líderes da igreja. Eles não estão nas outras igrejas, não estão em outros lugares. Na verdade, quando nós estamos formando líderes, o primeiro local, o primeiro celeiro que nós precisamos olhar é a membresia da nossa igreja. É na membresia, são nas pessoas que já estão ali, são essas as pessoas que precisam ter o despertamento para a obra de Deus e para esse trabalho.
Então nós precisamos fazer como Moisés, quando seguiu o conselho do seu sogro, é procurar dentre o povo. Êxodo 18, 21, diz assim: E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Esse foi o conselho que Jetro deu a Moisés, e Moisés seguiu aquilo. Vamos falar um pouco sobre esse versículo, nessa questão da identificação e treinamento desses líderes. Porque nesse versículo nós vamos perceber algumas expressões importantes. Primeiro, e tu dentre o povo procura homens capazes. Pessoas que são capazes de assumir a pressão de algumas lideranças da igreja. Portanto, não pode ser qualquer pessoa. São capacidades físicas, capacidades morais, capacidades intelectuais, capacidades espirituais. Portanto, não pode ser um novo na fé. O novo na fé ele precisa amadurecer, ele precisa de alimento, ele vai precisar crescer ainda. Então não é saudável colocar os fardos da liderança sobre alguém que ainda está chegando na igreja e que tem pouco tempo na caminhada de fé cristã. Então tem que ser alguém que seja capaz de suportar essas pressões, as agruras de determinados ministérios. Alguns ministérios são de fácil liderança, de fácil relacionamento, mas outros são ministérios tensos na ação de liderar dentro da igreja. Portanto, precisam ser pessoas capazes. Ainda nesse versículo ele trata sobre pessoas que precisam ser tementes a Deus, pessoas que levem a sério a sua vida devocional, a sua vida de oração, a sua vida de devoção a Deus. São pessoas que precisam realmente levar a sério, ser fiel ao Senhor, ser fiéis nos dízimos, fiéis nas suas ofertas, ser fiéis com relação ao culto. São pessoas assíduas, são pessoas pontuais, são daquelas pessoas que realmente estão presentes na igreja. O líder, ele precisa buscar dentre o povo pessoas que estão presentes nas ações, nas atividades da igreja. O ausente, ele vai ter dificuldade de aderir à visão, seja ela qual for, a visão ministerial para o trabalho. Esse verso também fala de homens de verdade, que nós podemos aqui contextualizar semanticamente para pessoas confiáveis. Pessoas que não tenham a sua honestidade comprometida, pessoas que tenham negócios limpos, são pessoas que sejam fiéis a Deus. Essa questão do testemunho, essa questão de realmente a pessoa ser irrepreensível aos olhos das outras pessoas, né? Principalmente aos olhos dos seus liderados. Então tem que ser alguém confiável, tem que ser alguém que odeiem a avareza ou repudiem a desonestidade. Também um outro quesito muito importante, tem que ser líderes que rejeitem ali as facilidades, as vantagens indevidas, tem que ser pessoas que sejam sinceras e confiáveis ao líder, ao seu pastor também. Ou seja, deve ser alguém ensinável. Se o liderado não é ensinável, ele não tem ainda a capacidade de estar assumindo uma liderança. Pode ser alguém de um grande intelecto, pode ser alguém extremamente criativo, versátil e dinâmico, mas se não tem essa virtude de ser alguém ensinável, não tem como essa pessoa ainda assumir uma liderança, enquanto não aprender essa verdade espiritual. Há um processo na formação de líderes multiplicadores, e é um processo muito importante. Vamos ler alguns desses processos. Primeiro, o líder precisa olhar dentro do povo, mas depois ele precisa orar, observar e identificar pessoas com potencial para liderar. É necessário que haja essa observação por parte do líder, uma visão realmente de Deus, buscar uma orientação, uma direção de Deus na busca dessas pessoas. Convidar, esclarecer, comprometer a pessoa com a proposta de formação. O segundo passo seria convidar essa pessoa, mostrar a ela e dizer claramente para essa pessoa das suas observações, das suas impressões, dizer: meu irmão, olha, nós estamos há algum tempo orando, estamos há algum tempo observando você na igreja e nós gostaríamos que você fizesse parte desse ministério, porque você tem potencial, você tem as devidas condições para estar fazendo parte desse processo de crescimento da igreja. É um diálogo simples, aberto e direto.
uma conversa sincera realmente, né, de líder para liderado, pode ser o pastor com um outro membro da igreja, mas é importante que haja esse diálogo. A pessoa precisa entender o que ela precisa fazer para ajudar a igreja a crescer. Ela precisa saber o que ela precisa aprender, o que ela precisa entender, os caminhos que ela tem que trilhar, até onde ela pode ir nas suas tomadas de decisão. Então, é uma conversa muito importante que é necessário ter. O terceiro passo é desenvolver um plano de ação completo para o desenvolvimento do líder. Esse plano de ação deve ser algo muito bem elaborado, criteriosamente elaborado e de forma muito específica para o líder. Ou seja, realmente elaborar processos. Significa que essa pessoa que pode liderar o ministério futuramente, ou um grupo multiplicador, ela vai passar por algumas etapas. A leitura de livros, a leitura da palavra, a participação na escola bíblica dominical, participação de seminários de liderança, de formação de líderes. O exercício da liderança, embora não seja o líder, mas ele já precisa estar integrado à liderança, pelo menos ali já acompanhando, observando o seu líder no exercer da liderança no ministério. Acompanhar, avaliar e solicitar contas. Acompanhar porque é necessário, avaliar porque também é muito importante nós fazermos as devidas correções em tempo oportuno, porque na verdade estão ali em fase de aprendizado. Incentivar a multiplicação do mesmo processo, ou seja, se um líder está formando outro líder, a visão da multiplicação é que essa pessoa que está em processo de formação, ela já traga junto o seu discípulo e comece a transmitir os seus conhecimentos a outra pessoa. O que eu ensino para alguém, esse alguém vai ensinar para um outro discípulo. E esse discípulo vai ensinar para um outro seguidor. E assim sucessivamente. A visão da formação de liderança multiplicadora. O PGM, a parte 3. O PGM, o apoio à formação de líderes. Aonde é que esse líder vai trabalhar, essa pessoa que está sendo formada como liderança? Nos grupos multiplicadores. Os grupos multiplicadores é um celeiro de líderes. Então, a ideia é que nesse grupo multiplicador, o líder em formação, ele já esteja liderando, ele já esteja pregando, dirigindo o momento de oração, o momento de louvor, o momento de convite, o momento de enviar uma mensagem, de lembrete, a prestação de contas. É importante que essa pessoa já esteja integrada na visão, mas trabalhando em atividade, né? Ou seja, auxiliando o líder do grupo multiplicador, porque em breve é essa pessoa que será líder. O quarto item seria o compromisso com a formação de liderança. Um compromisso do líder de fazer todo esse processo e não desistir da pessoa. Quanto ao liderado, o compromisso de ele também não desistir no meio do caminho. Deus ele nos escolhe, chama, capacita, nos envia e ainda nos acompanha e provê o livramento quando nós estamos no exercer da liderança. Diante de todas as tribulações e perturbações, adversidades que nós passamos, ao longo dos anos nós aprendemos uma coisa muito importante. Primeiro, não sabemos tudo sobre liderança e vamos aprendendo no decorrer do caminho e percebendo uma grande verdade. Nós nunca estamos sozinhos no exercer da liderança espiritual dentro do reino de Deus. Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Você pode ser um líder, então é importante que você forme um outro líder. Você pode ser um liderado, mas no futuro precisa ou pode estar no exercer de uma liderança na igreja. Vamos olhar juntos para Deus. Vamos olhar para o Senhor, porque o Senhor da Seara, Ele está buscando esses trabalhadores. Vamos rogar ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para essa grande Seara, onde ainda são poucos os trabalhadores e ainda é muito grande a mesma Seara. Deus nos abençoe grandemente. Nós vamos orar nesse momento por toda a igreja e pela sua vida. Vamos orar. Santíssimo Deus, obrigado por essa palavra. Toda honra e toda glória sejam dados ao Teu nome. Teu nome seja honrado, glorificado e engrandecido.
Esteja abençoando cada pastor que está implementando essa visão de Deus na sua igreja. Esteja abençoando cada líder que está aderindo gradativamente à mesma visão. Esteja abençoando aos líderes auxiliares, os líderes em formação, que estão se preparando para a liderança. Desperta-os e dê-lhes a visão desse trabalho. Que as igrejas cresçam necessariamente não em número, mas primeiro cresçam na visão de Deus, cresçam na palavra, na oração, cresçam na fé, cresçam perseverantes, que na obra do Senhor nosso trabalho não é vão. Nos abençoa, Pai. Muito obrigado por tudo. Rogamos a Ti essas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus.